Você gosta de pós-processamento? Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer a edição completa dessa foto aqui, só que utilizando totalmente aqui o software da Skylum, que é o Luminar New. Então, se você gosta desse assunto, fica comigo aqui até o final do vídeo e já deixa o seu like, deixa a sua inscrição aqui, que toda semana eu tô com vídeos de fotografia de paisagem na prática. Inclusive, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer essa foto porque ela não existe ainda. Então eu vou levar vocês aí para fazer uma trilha, a gente vai fazer essa foto e logo em seguida a gente volta para fazer a edição dela, beleza? Até já! Muito bem, já estamos aqui na nossa localidade do nosso pôr do sol. A gente está num lugar bem bacana aqui, né? Com umas pedras, umas texturas bem legais aqui no primeiro plano. O sol vai se pôr lá atrás, né? Tá bem encoberto. Vamos ver se vai dar uma luz bacana nessas nuvens. E eu vou montar uma composição aqui. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer essa foto. Bom, galera, então essa aqui é a foto que eu resolvi compor aqui para o meu pôr do sol. Então eu compus esse primeiro plano aqui cheio desses líquens, nessa textura bem bonita aqui nas pedras. Elas meio que formam essa diagonal que conduz o olhar do espectador lá para o fundo da foto, que é onde o sol vai se pôr, né? A gente vai pegar esse céu bem bonito, bem dramático, tá? Então eu deixei a minha câmera aqui em f11, ISO 100. Fazer primeiro aqui uma foto em 1/50 para pegar esse primeiro plano aqui mais bem exposto. E outra coisa que eu vou fazer aqui também para pegar uma nitidez ainda melhor aqui nessa cena, eu vou mudar aqui o meu foco para o modo manual e eu vou fazer uma foto aqui desse primeiro plano, focando aqui nessas pedras, né? Eu dei um zoom aqui de 100%. Eu quero que essas pedras aqui nesse primeiro plano elas fiquem bem nítidas, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar aqui essa área aqui do meio da foto. Notem como essa parte agora ela tá, né, já mais fora de foco, então eu vou fazer o foco nessa região aqui para que essas pedras também fiquem bem nítidas. E a ideia é a gente juntar elas aí e fazer um Focus Stacking lá utilizando o Luminar New, né? Porque ele tem uma ferramenta bem interessante que vai ajudar a gente nesse tipo de coisa, tá? Então eu vou fazer essa foto aqui desse plano intermediário. E agora sim eu vou terminar de fazer essas fotos aqui, pegando uma luz mais interessante aqui do sol. E a gente se fala lá no pós-processamento quando a gente for editar essas fotos aqui. Pronto, galera, então fotos feitas, a gente vai cair aqui direto para a edição delas aqui dentro do Luminar. Mas antes de a gente começar, eu queria falar um pouco sobre esse lugar que a gente está aqui agora. Essa cabana de madeira aqui, super aconchegante, fica na Reserva da Dora aqui em Guartelá, na cidade de Tibagi, no interior do Paraná. Então se você é de Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, toda essa região aqui é muito perto. E aqui é um paraíso para quem gosta de fotografia de paisagem, porque aqui dentro da propriedade mesmo tem essas trilhas que a gente fez agora para fazer essa foto aqui do pôr do sol. Também tem algumas cachoeiras aqui dentro. Fora que aqui é do lado do Parque Estadual do Guartelá também. Então se você quiser fazer umas trilhas por lá também, é literalmente a propriedade vizinha. Então esse lugar aqui é muito legal para quem quer esse contato com a natureza e fazer algumas fotos aí de paisagem, tá? Se você tiver interesse, tem contato aqui na descrição do Maurício. O Maurício também é videomaker, youtuber, fotógrafo, tem tudo a ver aqui com o nosso meio. Entre em contato com ele, tem os links aqui para os perfis e para o trabalho dele também. Fala lá com ele, fala que vocês vieram aqui pelo canal, que vai ser bem bacana. Mas agora vamos cair direto aqui para a edição dessas fotos aqui no Luminar New. Então nesse fim de tarde aqui a gente fez várias fotos, né, pegando várias iluminações diferentes, mas eu separei aqui duas fotos aqui para a gente fazer o tratamento no Luminar New, né? Separei duas porque a gente vai fazer primeiramente o Focus Stacking dela, porque para essa cena aqui o Focus Stacking é imprescindível, né? Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco e depois a gente vai seguir aí o nosso fluxo de edição, tá? Então vou dar um zoom aqui nessas duas fotos. Então vocês reparem que essa primeira foto aqui a gente está com a nitidez perfeita aqui nessas pedras, né, pegando esses líquens todos. Mas se a gente começar a vir aqui mais para o horizonte, esse horizonte aqui ele está totalmente fora de foco, tá? Já a outra foto aqui é o contrário, né? Essa pedra aqui ela está totalmente fora de foco, mas conforme a gente vai indo aqui para o horizonte ele está em foco. Então é isso que a gente vai fazer aqui usando a técnica de Focus Stacking aqui do Luminar New, tá? Eu vou selecionar essas duas fotos aqui, eu vou arrastar elas aqui para Focus Stacking e ele já vai automaticamente aqui utilizar toda a inteligência aqui do programa para juntar essas duas fotos. O Photoshop faz isso? O Photoshop faz isso também, mas eu acho que o resultado que o Luminar New gera, ele é muito melhor, porque ele consegue pegar bem certinho aqui as áreas em foco e juntar as duas. Lá no Photoshop, né, tem a função de você empilhar as fotos e fazer o Focus Stacking, mas você percebe que em algumas áreas ele fica meio estranho e você tem que manualmente ir lá e arrumando a máscara lá para ele pegar certinho aqui tudo em foco. Então Focus Stacking é uma coisa que eu sempre vou fazer aqui utilizando o Luminar New de agora em diante, tá? Então eu já estou com a minha foto aqui devidamente estaqueada, então se eu der um zoom aqui a gente percebe que esse primeiro plano aqui ele está com o foco perfeito e conforme a gente vai indo aqui para o horizonte também tudo continua com o foco perfeito. E eu pelo menos não consegui perceber falha alguma aqui nesse Focus Stacking, para mim ficou muito bom, tá?
E além do Focus Stacking, o Luminar New ele também permite você fazer desse mesmo esquema aqui um HDR e tem também essa funcionalidade Upscale, né, que você consegue aumentar os megapixels aí das suas fotos, né, e aí você consegue de repente fazer umas impressões um pouco maiores e tal. Então ele utiliza a inteligência artificial dele para aumentar a resolução da sua foto, tá? Mas por enquanto a gente vai clicar aqui na aba de Edit, que agora sim a gente vai começar a fazer a edição dessa foto, tá? Aqui na barra da direita você tem todos os controles, né? A gente vai passar pela maioria deles, mas um que eu gostei bastante é esse Enhance, que o Enhance ele basicamente melhora a sua foto automaticamente. Então é só você arrastar esse slider aqui para a direita e pronto, a sua foto já está finalizada. Não, mentira pessoal, é claro que a gente vai fazer muito mais ajustes aqui, mas para quem está com pressa, quem quer fazer um pós-processamento muito rápido, não quer perder tempo, eu acho que esse Enhance aqui, ele já resolve a sua vida. Então ele já consegue controlar bem a iluminação, ele já mexe um contraste, uma saturação e a foto fica realmente muito boa, tá? O Sky Enhancer ele também dá uma melhoradinha no céu, dá uma escurecida, melhora um pouco as texturas, então também é uma outra funcionalidade bem legal aí para você testar. No caso aqui, para essa foto aqui eu vou deixar bem pouquinho porque a gente vai continuar fazendo alguns ajustes aqui nessas outras abas, tá? Então, além do Enhance, outra funcionalidade bem legal aqui é o Crop, né, que já tá todo mundo acostumado, mas para ajustar o horizonte agora eu simplesmente clico nesse botão de ajuste de horizonte e pronto, ele já ajusta esse horizonte automaticamente para você, utilizando aqui toda a inteligência artificial do programa, né? Essas outras extensões aqui do Noiseless e do Super Sharp eu achei também muito legal. Então o Noiseless ele consegue diminuir drasticamente também o ruído que tem na sua imagem, então ele também utiliza aí as técnicas de inteligência artificial para fazer essa redução de ruído. E da mesma forma a gente tem o Super Sharp, que ele vai melhorar a nitidez na sua foto. Então eu vou colocar aqui no Low só para a gente ver como que vai ficar. Bom, então ele concluiu o processo aqui, não sei se vai dar para ver aí pelo YouTube, por causa da compressão do vídeo, né? Mas por exemplo, se eu pegar nessa área aqui, essa área está ligeiramente fora de foco, e aí quando eu aplico aqui o Super Sharp, ele dá uma melhorada na nitidez, né, e nas texturas, fica bem bacana, tá? Então, ó, esse pedaço aqui da foto também, ó, olha, ele tava meio borradinho e tal, aí com o Super Sharp ele vai lá e dá uma corrigida e fica bem natural o resultado. Então de cara aqui, o Noiseless e o Super Sharp também são duas funcionalidades que eu vou passar sempre a utilizar aqui o Luminar New para tratar as minhas fotos, tá? Bom, aqui na aba de Essentials eu não vou perder tanto tempo porque aqui é muito parecido com o que a gente já tem lá no Adobe Lightroom, né? Então você consegue controlar os highlights, as sombras, né? Melhorar contraste, exposição, ajuste dos brancos e dos pretos também para melhorar o seu contraste, né? Curvas de tom, né? Você consegue mudar a temperatura da foto, então, tudo que a gente já está bem acostumado aqui naquele painel principal lá do Lightroom, né? Uma coisa aqui que é um pouquinho diferente é na questão do Structure, né? O Structure é basicamente o Clarity do Lightroom, né? Então, ao invés de chamar Clarity, ele chama Structure. E algumas outras funções também que a gente utiliza bastante no Lightroom, como o Dehaze, ele fica aqui nessa abinha de Landscape, né? Então, tem um Dehaze aqui. Infelizmente, não tem um Dehaze negativo, que eu sempre utilizo lá no Lightroom, né? Ele só tem um Dehaze positivo. E tem aqui um Golden Hour, então você consegue trazer uma iluminação de Golden Hour aí para sua foto. Então também fica bem legal, né? E tem também aqui um Foliage Enhancer, né? Que você consegue melhorar as cores das folhagens, né? Das folhas que tem na sua foto. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar é que todos esses ajustes que a gente faz aqui, tudo a gente consegue fazer também utilizando as máscaras, tá? Igual a gente faz lá no Adobe Lightroom. Então, por exemplo, aqui no Structure, né? Se eu não quiser aplicar um Clarity na minha foto inteira, eu consigo fazer uma máscara, por exemplo, uma máscara radial, selecionando, por exemplo, somente aqui nessa região da pedra. Eu vou inverter, né? Para pegar dentro da bolinha. E aí eu vou aplicar aqui o Clarity somente nela, né? Então vem aqui nos ajustes e eu consigo mexer aqui o controle aplicando somente nessa área que eu selecionei. E um diferencial também que o Luminar possui é que ele consegue fazer as máscaras utilizando também inteligência artificial, né? Então se você seleciona essa opção de Mask, né, com esse AI no cantinho, ele vai analisar a sua foto e identificar elementos aqui para você. Então, por exemplo, ele identificou aqui o céu, a flora, montanhas e o chão, né? Então, se eu selecionar o céu, por exemplo, ele vai fazer somente a seleção automática aqui do céu e você consegue
fazer a sua máscara somente nessa área que ele pintou. Ele está em vermelho aqui porque eu já tinha feito aquela máscara circular, né? Então ele juntou as duas. E uma outra função muito legal do Luminar New aqui dentro dessa aba de Essentials é essa função de Erase, né? Que todo mundo já conhece, né? Que é para você remover coisas da sua foto. Mas ele tem essas duas opções aqui que são muito inteligentes, que ele consegue remover poeira na sua lente. No caso aqui a minha lente e o meu sensor estava bem limpinho, então não tem nada aqui tão evidente aqui para ele remover. Mas eu já fiz fotos já com o sensor completamente sujo, né? Essa opção aqui ele simplesmente elimina tudo automaticamente, é muito bom, tá? E você consegue remover também power lines, né? Que são as linhas os cabos de energia, né? Que de repente cortam sua foto. Você clica nessa opção também e ele remove aqui os cabos de energia. No caso aqui dessa foto eu não tenho nenhum, mas se você tiver também funciona muito bem. E aqui esse botão do Erase aqui é super simples, né? Vou apagar esse flarezinho aqui, clicar em Erase e aí ele vai apagar aqui, então bem tranquilo. E também nada muito diferente do que a gente já está acostumado aí dentro do Lightroom. Agora vindo aqui para essa aba de Creative, a gente vai conseguir utilizar várias funções aqui dentro das nossas fotos de paisagem especificamente. Então começando com esse Relight, ele consegue fazer um balanço aqui e deixar o seu foreground, né, o seu primeiro plano aqui um pouco mais claro do que o fundo, né? Que a gente utiliza bastante essa técnica aqui nas fotografias de paisagem para a gente dar uma profundidade aí na foto, né? Então eu vou aumentar esse Brightness Near aqui, ele vai fazer com que esse primeiro plano aqui ele fique mais claro. E aí você consegue ajustar o quanto que é o seu primeiro plano aqui através desse slider aqui de Depth, né, que é a profundidade. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, é claro que eu não vou deixar tanto assim, né? Eu vou dar só um toque aqui para deixar essa parte da pedra aqui um pouco mais clara do que no fundo. Nessa aba de Atmosphere você consegue colocar uma neblina aí na sua foto, alguma coisa assim, então é bem parecido com o que eu utilizo o Dehaze lá no Adobe Lightroom, né? Então eu vou conseguir colocar, por exemplo, vou selecionar aqui a opção de Fog e aumentar um pouco aqui essa quantidade. Vocês reparem que ele está criando uma espécie de um enevoado aqui na parte do fundo da foto, né? E aí você pode ir brincando, né? Você tem outras opções aqui, né? Um Mist, você tem o Haze, então eu não sei exatamente qual que é a diferença entre elas. Acho que é mais você ir brincando aqui com os ajustes mesmo e ver o que fica melhor para sua foto, tá? No caso eu vou aumentar aqui o Fog mais ou menos dessa parte aqui no topo dessa pedra daqui para frente, né? Então com isso a gente consegue deixar o fundo da foto um pouco menos contrastado, um pouco mais lavado, e isso passa essa sensação de profundidade, né? Porque geralmente quando você olha uma cena, o que está perto de você, ele está mais nítido, mais contrastado, né? Tem mais cores, mais saturação, e conforme você vai indo para o horizonte, essa iluminação ela vai ficando mais difusa, né? Isso acontece naturalmente aqui com os nossos olhos mesmo, então eu gosto de passar isso aqui nas minhas fotos, né? Então eu vou deixar aqui com o fog mais ou menos em 20 aqui, só para dar essa descontrastada, deixar esse fundo aqui um pouco mais lavado. Uma outra função que eu achei muito legal, assim, que eu fiquei, cara, encantado, essa função aqui de Sun Rays, que a princípio eu falei, não, eu não vou fazer isso porque eu acho que não fica tão natural, mas olha só como que a gente consegue utilizar isso ao nosso favor. Eu vou colocar um sol aqui, onde está o sol justamente, né? E se você aumentar esse efeito, ele vai criar esses raios solares, né? E de repente, sabe quando você tem, por exemplo, uma foto de uma floresta e tem aqueles raios solares vindo atrás das árvores, né? Formando aquelas luzes. Cara, eu testei essa função do Sun Ray numa foto dessa e dá pra ver que ele entende quando tem um tronco de uma árvore, por exemplo, e aí quando você coloca o sol atrás desse tronco, dá a impressão que realmente que a luz está vindo de trás, né? Ele não fica na frente do tronco, então fica uma coisa bem natural assim, né? Então se você fizer uma foto dessa, eu acho que vale a pena você colocar o Sun Ray para dar uma realçada nesses raios solares que já estavam acontecendo naquele momento, tá? E é a mesma coisa que eu vou fazer aqui nessa foto. Nessa foto, no caso, eu não tenho uma floresta onde tem os raios solares penetrando e tal, mas eu tinha aqui um sol, né? Eu tinha um sol aqui e essa área do sol, né, por ser um sol, ela ficou mais estourada. Geralmente, esse tipo de foto eu trato lá no Photoshop colocando uma camada em cima para deixar esse sol um pouco mais esfumaçado, né, deixando essa luz um pouco mais suave, mais difusa. E aí você meio que disfarça, né, esse estouradão do sol, não fica uma coisa branca assim estourando na sua foto. E essa função ela faz meio que isso, né? Então se eu colocar só um pouquinho mesmo, ó,
dá pra ver que ele dá um glow aqui em volta do sol. Ele fica meio estourado naquela área, mas fica um estourado bonito, né? Fica uma luz difusa. E por aqui você consegue ir controlando, né, o quanto que você quer que esse sol brilhe aí na sua foto. Seguindo aqui nosso painel de Creativity, tem esse Dramatic. Eu não entendi muito bem o que ele faz, só sei que ele deixa tudo muito áspero. Não gostei tanto aqui desse efeito, tá? Talvez ele funcione meio que como um Clarity, né? Mas sinceramente não gostei tanto. Aqui em Mood também é um negócio que eu não vou usar tanto, mas você consegue carregar um LUT, alguma coisa assim, para você aplicar aí uma coloração na sua foto, né? Eu não costumo utilizar isso, para ser bem sincero. Aqui em Toning também eu não vou mexer tanto, é mais para você poder mudar a coloração da sua foto, né? Então você consegue mudar a coloração das sombras e dos highlights, bem parecido com o que a gente faz lá no Adobe Lightroom, mas eu não vou fazer aqui nessa foto. Matte também seria para você aplicar um efeito matte, né? Que é deixar os brancos não tão brancos e os pretos não tão pretos, né? E aí você consegue ter uma foto um pouco mais lavada. Também não costumo fazer isso nas minhas fotos. Em algumas fotos pode até ficar legal, passa uma sensação diferente, mas no caso aqui eu não vou fazer. Agora aqui em Mystical e Glow talvez seja interessante aqui vocês testarem também, porque ele parece muito com o que a gente tem lá naquele Nik Collection, né? Que é um plugin também que eu já abordei sobre ele aqui nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima. Que tem algumas funções lá, por exemplo, o Soft Light, né, acho que ele faz isso, o Glamour Glow, acho que ele também faz isso. Ele quase cria é como se fosse um Orton Effect, né? Também eu já falei sobre Orton Effect nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, foi um vídeo bem completo que a gente fez todos os efeitos lá no Photoshop, mas aqui você consegue também trazer um Orton Effect aqui diretamente por esse slider, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui porque acho que ele fica uma luz mais suave assim, eu gosto desse efeito. E o Glow ele faz basicamente a mesma coisa, né? Então tem aqui o Soft Focus, que inclusive Soft Focus é o nome de um dos efeitos lá do Nik Collection, então ele faz basicamente a mesma coisa. Então esse Soft Focus eu vou aumentar um pouquinho aqui porque acho que fica bem bonito, mas eu vou aplicar com uma máscara, vou pegar um pincel dessa vez e pintar somente nessa área aqui dessa pedra, vou querer que fique com essa iluminação mais soft, né? E além do Soft Focus, você também tem as outras funções, como por exemplo o Glow e o próprio Orton Effect, tá? Então todas essas funções aqui, elas são bem parecidas umas com as outras, tá? Então acho que vale a pena você ir testando mesmo na sua foto qual que fica mais legal, e aí vai do seu gosto utilizar uma ou outra, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar também que é bem importante por exemplo, se eu quiser aplicar um Orton Effect aqui, aí apliquei esse Orton Effect aqui na minha foto, e eu quiser aplicar um outro efeito usando o Glow, é só eu clicar aqui, ele vai fechar o painel e na hora que eu clicar de novo ele já vai voltar zerado com o ajuste feito, né? Então eu consigo colocar, por exemplo, um Glow agora, né? E aplicar um efeito em cima do outro. E aí se eu clicar de novo e abrir, ele zerou e aplicou os efeitos aqui na sua foto. E se você quiser retirar os efeitos que você fez, qualquer efeito que você já fez durante todo o seu fluxo de pós-processamento, você vem aqui nesse menu de Edits e aí tem todos os efeitos que a gente já aplicou até agora. E aí, por exemplo, esse Glow aqui você pode voltar e apagar, aí esse outro Glow aqui vai voltar e apagar, e esse aqui é o primeiro que a gente tinha feito aqui nessa pedra, né? Então tudo que você fez aqui, né, isso é um ponto importante esclarecer aqui, que todo o processo de edição que você faz aqui dentro do Luminar Neo, ele é não destrutivo, né, igual o Adobe Lightroom. Então tudo que você fez você consegue voltar depois, retirar o efeito, colocar de novo. Então eu achei essa interface aqui um pouco confusa na primeira vista, né? Eu demorei até entender como que funciona esse processo, mas depois que você acostuma, fica show de bola. E voltando aqui para o nosso painel de Creative, você tem também o Film Grain, que você consegue adicionar ruído na sua foto. Eu particularmente nunca utilizo isso, tá? E todos esses efeitos que eu comentei, se você clicar aqui em Advanced Settings, você tem alguns outros ajustes para fazer. Então, por exemplo, aqui no Soft Focus, você consegue controlar o quão soft que vai ficar o efeito, o quanto de brilho você vai adicionar, né, contraste, qual que vai ser a temperatura do efeito que você está aplicando. Então também vale a pena você dar uma fuçada aqui nesses controles avançados, tá? E seguindo aqui a gente tem agora o painel de retratos, né? Então retratos é um negócio que eu não faço muito, então eu não vou abordar esses efeitos aqui. Se você é fotógrafo de retratos, se você é fotógrafo de pessoas,
vale a pena você dar uma olhada aqui, que tem várias funcionalidades também que utilizam inteligência artificial para colocar um bokeh mais bonito, para você melhorar a face, né, a pele da pessoa. Cara, então dá uma brincada aqui que tem muita coisa bacana aqui que você pode tirar proveito, né? Aqui no caso aqui eu só tenho pedra e sol, não vai fazer muito sentido eu aplicar nenhum efeito aqui de retrato. E aqui mais para baixo a gente tem esse menu aqui de Professional, e o Professional também ele tem algumas coisas bem legais. Por exemplo, aqui o Super Contrast, você consegue controlar o contraste nas altas luzes dos meios tons e nas sombras das suas fotos, né? Então você consegue aplicar contrastes localizados em determinadas áreas. Então eu vou aumentar um pouco aqui o contraste nas altas luzes para valorizar um pouco esse céu. Posso aumentar um pouco aqui nos meios tons e nas sombras bem de leve, tá? Então com isso a gente consegue trazer aqui um contraste ainda mais bacana aqui para essa cena. E seguindo aqui, o nosso próximo item é o Color Harmony, que você consegue fazer alguns ajustes na coloração da sua foto. E aqui é legal para você mudar a temperatura da sua foto. Eu gosto de usar esse ajuste aqui, que é o Split Color Warmth, e deixar os quentes um pouco mais quentes e os frios um pouco mais frios. E aí você consegue ter essa separação aqui entre os amarelos e os azuis, né? Então acho que fica bem legal. Tem também aqui a parte do Color Balance, que é bem parecido aqui com o Color Grading lá do Adobe Lightroom, então também sem tantas novidades por aqui. E tem também esse ajuste aqui de contraste de cor, que também é legal você dar uma mexida aí e ver na sua foto o que faz sentido para você aplicar, tá? Eu acho que ele deixa a foto um pouco saturada demais, mas se você deixar um pouquinho só, eu acho que dá um toque bacana aí para suas fotografias. Próximo ajuste é o Dodge and Burn. O Dodge and Burn eu costumo fazer lá no Photoshop, sendo bem sincero, mas aqui também você consegue fazer um Dodge and Burn bem tranquilamente. Então você seleciona as áreas que você quer, por exemplo, deixar mais claro, e aí você controla aqui o quão claro você quer que fique. Eu vou fazer um dodgezinho aqui em cima dessa pedra, fazer aqui nessa parte aqui onde está batendo o sol, e por que não, acho que nessa área toda aqui do sol, né? Então você consegue aplicar um pouco de iluminação, né, que seria o Dodge, e aí você consegue fazer também o Burn, né, que no caso aqui seria o Darken. Aí você seleciona as áreas que você quer que fique mais escuras, por exemplo, essa área das pedras e tal, aqui mais no cantinho, e você consegue deixar isso aqui mais escuro, tá? Vou deixar bem pouquinho, colocar o Amount aqui só em 5. E por fim aqui a gente tem a ferramenta de clone, também bem parecido com o que faz lá o Photoshop. Você consegue selecionar uma área aqui, por exemplo, vou pegar essa pedra aqui mesmo, e você consegue clonar ela em algum outro lugar. É uma ferramenta que pode ser interessante para apagar algum elemento, né, alguma coisa assim. O Clone Stamp Tool, pelo menos lá no Photoshop, é uma ferramenta que a gente utiliza bastante. E com isso sim, a gente acaba o tratamento dessa foto. Então a gente saiu dessa foto inicial, né, que a gente já tinha feito aqui o Focus Stacking. Então é uma foto que está com foco perfeitamente nítido do começo ao fim. E chegamos aqui nesse resultado depois desses tratamentos que a gente fez aqui utilizando as ferramentas que a gente tem disponíveis aqui no Luminar New. Galera, então pro vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do Luminar New, tem o link aqui na descrição, tem um cupomzinho de desconto lá, você pega 10%. E eu acho que vale super a pena você incorporar o Luminar New ou como o seu software principal de pós-processamento, ou fazer como eu estou fazendo no momento, que é incorporar ele no fluxo de trabalho aqui, também utilizando o Lightroom, Photoshop, e o Luminar New ele entra para complementar com algumas funcionalidades, tá? Mais para frente posso gravar um vídeo também mostrando para vocês como que eu utilizo o Luminar, não como o meu software de edição, mas sim como um plugin dentro dessas ferramentas que a gente já está acostumado a trabalhar. Então aproveita, corre lá, clica aí no link da descrição, pega um trialzinho aí só para você experimentar o software, porque eu acho que vale muito a pena, tá? Então pro vídeo de hoje é isso, e a gente se fala na terça-feira que vem. Tchau!